Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, está escrito: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. O tema da mensagem nesta noite: o que motiva você na vida cristã? O que te motiva na vida cristã? O apóstolo Paulo, que eu creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, ele fala aqui de uma corrida, de uma maratona, porque ele menciona certamente pensando naquelas corridas que haviam na maratona, os gregos, aquelas corridas de 40 e poucos quilômetros, e assim ele menciona, falando dos heróis da fé, homens que receberam uma chamada tremenda, homens que cumpriram o seu papel, mas passaram por momentos difíceis, de perseguição, de afronta, de humilhações. Podemos citar Noé, Abraão, Daniel, José, Jó, o próprio apóstolo Paulo, que sofreu, passou por momentos de privação, prisões, mas homens que chegaram até o fim, como declarou o apóstolo Paulo no final do seu ministério: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Mas eu quero falar também de realizações desses homens, que o que mais se destaca na vida desses homens, heróis da fé, foram a fidelidade, perseverança, disciplina, fé. E eu quero compartilhar aqui que eu vejo nesse texto motivos para a gente correr a corrida da fé, porque certamente todos nós estamos vivendo um momento de abalo na área espiritual. Talvez você está vivendo um momento de abalo emocional, está vivendo um momento de abatimento, desânimo, tristeza, ou sem motivação de correr a corrida da fé, porque a situação está cada vez mais tenebrosa na sua vida, e você não tem nem motivação de vir na igreja, não tem nem motivação de orar, mas o Espírito Santo de Deus tem uma palavra poderosa, que vai motivar você, que vai te dar força, ânimo para prosseguir a tua caminhada da fé, a tua corrida da fé. Então eu vejo a primeira verdade aqui, o que nos motiva na vida cristã é olhar para os heróis da fé, homens e mulheres que venceram. Alguns foram martirizados, mas não negaram a fé. Nos dias de hoje nós vemos pessoas sendo martirizadas pelos grupos terroristas como ISIS, Hamas, Hezbollah, que perseguem os cristãos, que matam na Coreia do Norte, cristãos sendo crucificados, sendo mortos, sendo massacrados, mas não negam a fé, permanece firme, inabalável, seguindo a Jesus até as últimas consequências. E hoje, que cristianismo nós estamos vivendo hoje no Brasil? Hoje tem tantas igrejas, as pessoas quando estão chateadas com alguém da igreja, ou chateadas com o pastor, aí fica para lá e para cá, crente borboleta, beija-flor, que está toda hora para lá e para cá. Eu saí daquela igreja porque ela não concordava, eu saí. Irmãos, nós estamos na igreja por causa de Jesus, não é por causa de pastor, não é por causa de apóstolo, mas por causa de Jesus. A minha fé tem que estar firmada em Jesus, e nós devemos olhar para Jesus, porque
Amados, a nossa fé tem que ter fundamento. O que nos motiva a correr a corrida da fé é olhar para Jesus, que é o exemplo, que Ele, sendo Deus, se fez carne, habitou entre nós, se limitou, sendo Deus, abriu mão dos atributos de Deus e pagou um preço impagável, porque não havia um justo sequer na face da terra. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus foi até o fim, morreu a morte de cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele pagou um preço impagável, para que você seja um abençoado, seja um abençoador nesta terra. E Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci as lutas, as circunstâncias, as afrontas, mas você, igreja, você vai vencer, porque eu estou convosco, eu vos ajudo, eu vos potencializo, para que vocês possam enfrentar os gigantes, e saber que o Senhor vos dá poder para lutar contra essas forças malignas. Então eu vejo algumas lições importantes na corrida da fé. Geralmente quando está perto de alguma corrida importante, geralmente quando eu vou fazer a maratona ou meia maratona, eu me preparo, uma boa alimentação, e exercícios e uma corrida regular, para que quando eu correr, eu tenha força. Já corri umas 10 São Silvestre e algumas meia maratona. Eu nunca corri uma maratona completa, porque eu nunca... Toda vez que eu estava preparado para correr uma maratona de 43 quilômetros, aí eu tinha alguma atribuição na igreja e eu dou prioridade ao reino de Deus. Então, mas algumas meias maratonas, 25 quilômetros, eu já participei juntamente com o pastor Neto, o pastor Dadinho, e a gente realmente se preparava. E quando chegava muitas vezes no meio do caminho, às vezes dava aquela dorzinha, dava aquele desânimo, mas a gente um encorajava o outro, um desafiava o outro: vamos chegar, vamos aumentar a velocidade, vamos firme. Então isso era uma coisa bacana. E quando a gente corria São Silvestre, quando faltava aqueles 2,5 km para chegar na Avenida Paulista, muitas vezes a gente deu um gás, agora faltava um pouquinho de perna, e um encorajava o outro. Irmãos, isso é maravilhoso. A gente está na vida cristã, um encoraja o outro, um ora pelo outro, um intercede pelo outro. Estou sentindo falta do meu irmão, eu vou orar, eu vou telefonar para ele para saber se está tudo bem. Irmãos, nós somos uma família, estamos numa corrida, e nós temos que se preocupar quem está do nosso lado, encorajando, abençoando e declarando: nós vamos chegar até o final, nós vamos receber a medalha, nós vamos chegar até o final. Queridos, você vai chegar até o final, amém. E o mais importante, Jesus está do teu lado, Ele te ajuda. Então coloca teus olhares no Senhor, tira teus olhares dos homens, porque muitas vezes a gente se decepciona. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor, bendita a varoa que confia no Senhor. As pessoas vão falhar no meio do caminho, as pessoas muitas vezes vão te atrapalhar na tua corrida, mas tenha olhar no Senhor. Algumas lições que eu posso trazer aqui, em Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14, porque muitas vezes eu percebo que a gente se embaralha com as coisas do presente, mas muitas vezes das coisas que ficaram para trás. Muitas vezes nós ficamos amarrados em coisas do passado, ficamos saudosistas, ou muitas vezes a gente deixou muitas coisas para trás e a gente fica preso. E olha que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Uma coisa faça, esquecendo das coisas para trás ficam. Então não fica preso nas coisas do passado, não se prenda nas coisas do presente, mas esteja olhando para o Senhor, esteja fitando teus olhares no Senhor, porque é Ele que comanda a sua vida. Não é circunstâncias adversas que vai atrapalhar a sua vida. Esteja olhando para o Senhor, porque se você olhar para a circunstância, você vai ficar paralisado. Se você olhar para trás, você vai ficar preso a mágoa, ressentimento de coisas lá do passado que te magoaram, que te feriram. Eu sofri no passado, e fica aí eternamente se lamentando. Nós temos que olhar lá para frente. O que Deus tem para mim é coisas maravilhosas. Deus tem a vitória para mim. Eu vou prosseguir essa corrida da fé. Eu não vou desanimar. Eu tenho garra, eu tenho ousadia. Eu vou chegar até o fim. Está doendo, eu não aguento mais as coisas. Meu corpo está sentindo a dor, mas eu vou com garra, com ousadia. Eu vou chegar até o final, porque o Senhor me dará a grande vitória. Então que você tenha esse alvo, olhar para Jesus, uma atitude correta. Em Tiago capítulo 1, verso 2 e 3, fala assim: meus irmãos, tende motivo de grande gozo passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve perseverança. Está passando luta? O irmão de Jesus, Tiago, apóstolo Tiago, fala assim: alegrai-vos por passar por lutas, por provas, por todo tipo de situações difíceis. Alegrai-vos porque Deus está trabalhando o teu caráter, Deus está provando a sua fé, Deus está te preparando para coisas grandiosas. Irmãos, o fogo só queima o que é palha. Tudo que não presta é queimado na nossa vida. O que vai redundar na tua vida é caráter, é uma experiências com Deus, é uma vida realmente trabalhado pelo Senhor. Então permaneça firme, olhando para Jesus, e se alegre mesmo passando por lutas, e diga: Senhor, eu declaro que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu posso não entender o processo, mas eu creio que tudo vai cooperar para o meu bem, que as aflições do tempo presente não são para comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para mim, porque eu sei que a minha tribulação é leve, é momentânea, mas vai produzir um peso de glória. Meu irmão, o Senhor está falando para você como igreja, o que Deus está preparando para você é algo glorioso, maravilhoso, que vale a pena. Não pare, não te espante diante do inimigo. Creia, Deus está preparando algo maravilhoso. A promessa que Deus vai entregar para você é muito além do que você pensa e imagina. Deus está trabalhando o teu caráter, porque quando Deus entregar a promessa, você será humilde para reconhecer a bênção de Deus e a promessa não te corromper, porque Deus trabalha primeiramente na nossa vida, para quando Deus entregar a promessa, você seja bom mordomo para administrar a bênção. Porque eu creio, irmãos, o que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus está preparando, Deus está caprichando na tua promessa. Então corra a corrida da fé, e saiba que nessa corrida, Deus tem grandes bênçãos para entregar para você. Há muitas corridas, mas cada corrida que você chegar até o final, você tem bênção, tem a honra, você vai receber a vitória do Senhor. Mas permaneça firme, não olhe para quem está desanimando. Eu sei que quando a gente começa a correr, muitos que estavam no pique já começam a ficar para trás. E eu não fico preocupado quem está ficando para trás. Eu sei que eu fico olhando para aqueles que estão lá na frente. Meu objetivo é chegar até o final. E é assim, irmãos, às vezes você está sentindo uma cãibra, está sentindo uma dorzinha, mas
tem que ter raça, tem que ter ousadia para enfrentar muitas vezes as dores, mas fitando o nosso olhar lá no final, a vitória, o chegar pelo menos até o final. Irmãos, há uma grande torcida, que são os anjos do Senhor. Vai lá, não pare, vai, continua. E os demônios, vai parar, vai ser derrotado, vai desistir, vai desviar da fé. Irmãos, saiba que o Senhor, Ele coloca anjos ao nosso favor para nos ajudar. Porque quando você acha que não vai conseguir, porque Deus não permite uma prova que vai além das tuas forças, juntamente com a prova, Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar força para você superar esse momento difícil. Então entenda que o fardo de Jesus é leve e suave, não é pesado. Então faça a tua parte, que o Senhor fará dele. Esforça, tenha bom ânimo, como está escrito, Josué 1,9, não te mandei eu ser forte, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. O Senhor está na tua caminhada, e o grande propósito de Deus é levar você à terra prometida. O deserto é um momento de passagem, mas que você entenda que o deserto é um lugar que Deus vai tirar o Egito do teu coração, da tua mente, para que quando você receber a terra prometida, você vai ter a mente de Cristo, você vai estar preparado para administrar as bênçãos de Deus, porque deserto não é lugar de crente morrer no deserto, e sim é lugar de passagem, é o lugar que Deus vai desintoxicar de tudo que não presta, toda amarra, tudo que não agrada o coração de Deus. Então eu vejo outra lição importante, que nesta corrida nós devemos deixar todos os pesos e pecados que tenazmente nos assedia. Nós devemos nos desprender de tudo aquilo que nos amarra, todo o peso, e correr essa corrida. O que é peso? Ansiedade, culpa, mágoa, desânimo, tristeza. Ai, estou magoado, ai, eu estou ansioso. Isso é amarra. Pecado é inveja, prostituição, roubo, isso tudo amarra a gente. Corrida da fé. O diabo nos acusa quando você está preso em pecado. A Bíblia fala que aquele que encobre essas transgressões, Provérbios 28, verso 13, aquele que encobre essas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém, queridos? Eu vejo aqui a terceira lição, que nós devemos olhar para Jesus, é nossa maior inspiração. Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus, Ele venceu, e Deus exaltou sobremaneira seu Filho, lhe dando um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, você está passando luta, prova, mas vai chegar o momento que Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. Há 15 dias atrás, na célula que eu participo, que eu faço parte, juntamente com o apóstolo Lamartine, no final da célula o Espírito Santo falou ao meu coração: há um jovem que marcou o dia do seu suicídio essa semana, mas eu quero resgatar essa vida, é preciosa para mim. Aí eu fui até essa pessoa e falei: Deus me manda dizer que Ele não desistiu de você. Você marcou esse final de semana tirar sua vida, mas Deus, Ele tem um plano de resgate. E aquele jovem abaixou a cabeça
e ele confirmou que ele ia tirar sua vida. E é uma pessoa que levou ele até a célula, falou, ele tentou ontem se matar, e ele falou, desse final de semana não passo. Queridos, nesses 15 dias, naquele momento que quando eu tive a oportunidade de orar, ele entregou a vida para Jesus, irmãos, é outra pessoa, semblante, já é outra pessoa, aquela depressão bateu em retirada, e ele é outra pessoa. Eu estava ontem na célula, radiante, alegre, e pessoas que viram o estado daquele jovem, vieram para a célula curiosos, para saber o que aconteceu, porque aquele jovem que estava louco, agora está maravilhado, está feliz. É o poder de Deus desfazendo as obras de Satanás, e Deus coloca você para ser um instrumento de bênção, para frustrar a obra de Satanás, porque Deus te comissionou para que você vá, e Deus te dá dons, Deus te dá poder, autoridade para frustrar os planos de Satanás, e você realmente resgatar vidas para Jesus. Essa é a nossa chamada. Nós estamos correndo essa corrida da fé, mas tem pessoas que já estão desistindo, mas você vai encorajar para que continue, para que vá junto com você, porque um dia nós estaremos lá junto na presença do Senhor. Amém. Eu vejo a quarta verdade aqui que eu quero compartilhar. O que motiva na corrida da fé é o prêmio. Como eu mencionei, 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor está preparando para você lá na glória. É algo que vai além da nossa compreensão. Irmãos, imagina quando terminar o seu tempo, você estará diante do eterno Deus, Ele que vai te coroar, e você não tem ideia o que Deus tem preparado para você. Então, isso é motivo de você caminhar, essa caminhada da fé, correr essa corrida da fé, porque o que te aguarda é a vida eterna. Irmãos, o que o diabo tem é prazeres transitórios. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que Deus tem para você, amados, é coisas maravilhosas aqui na terra. E quando terminar o seu tempo, você estará diante do eterno. Então permaneça firme, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça firme na fé. Tiago capítulo 1 verso 12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Apocalipse 2 verso 10, no finalzinho fala assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero terminar essa palavra. Nós estamos vivendo a iminente volta de Jesus, e eu creio que nós fazemos parte dessa multidão de heróis da fé, porque o teu testemunho vai impactar as pessoas, o teu testemunho de fé, de encorajamento, de perseverança, de fidelidade, vai encorajar as pessoas que estão ao seu lado. As pessoas vão dizer: eu quero ser como essa pessoa, porque aonde ele passa, há curas, há libertação, onde ele passa, ele realmente deixa a glória de Deus. Onde ele passa, ele manifesta o caráter de Deus. Aqui passou uma mulher de caráter, aqui passou um homem de caráter, aqui passou um jovem de caráter. Aonde passou, os demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, pessoas que estavam perdidas foram alcançadas pelo amor de Jesus, porque Deus está levantando atletas cheio de Deus, cheio de paixão,
pessoas que amam Jesus, que estão dispostos a correr essa corrida da fé, servir ao Senhor até as últimas consequências, são esses que vão marcar essa geração, são esses que vão trazer realmente a glória de Deus na terra. Amém.